Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Ontem nós celebrávamos, a dedicação da Basílica de São João de Latrão e eu falava do quanto que nós precisamos rezar pelo Papa, porque a Igreja sempre rezou pelos Papas. E aqui tem um Papa que se tornou santo, São Leão Magno. E como eu dizia, infelizmente teve papas que não atingiram esse grau de santidade. Nós estamos diante desse Papa hoje. São Leão Magno, ele foi consciente de sua missão apostólica, ou seja, ele assumiu bem, ele tinha consciência da missão que ele tinha, tendo vigor na fé dos apóstolos e seu ministério petrino, o ministério de ser papa, o ministério de estar à frente da igreja. Convocou e coordenou o concílio de Calcedônia, ocorrido no ano 451. Nele foi definida a existência das duas naturezas de Cristo, humana e divina, na única pessoa de Cristo. Ele era hábil nas relações e muito maduro nas controvérsias. Falava com clareza e simplicidade, e suas mensagens eram carregadas de profundo conteúdo. Por ele damos graças a Deus e pela vida da igreja, de toda a igreja católica, rezando e pedindo a intercessão, melhor dizendo, pedindo a intercessão de São Leão Magno, que agora ele está na visão beatífica diante de Deus nosso Senhor. Peçamos que ele interceda pela igreja, e intercedendo pela igreja, ele reze pelos Papa e pelos nossos bispos e pelos nossos sacerdotes. O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o 8. E nós vimos aqui uma questão de um elogio. Jesus elogiou um homem que foi desonesto. Dá para entender isso? Esse evangelho é muito complicado. As pessoas, quando leem
elas não meditarem bem ou não procurarem auxílio nos santos padres, porque é assim que na Igreja Católica nós fazemos. Nós procuramos sempre auxílio nas interpretações dos santos padres, da doutrina da igreja, do que o catecismo da igreja fala, porque o próprio São Pedro disse que existem passagens na escritura que são de difícil interpretação. Essa daqui é uma. Quando se lê assim, já vai dizendo, nossa, Jesus está elogiando um homem que foi desonesto? Claro que não. Jesus não está elogiando a desonestidade deste homem. Ele está elogiando a esperteza. Vocês entenderam? A esperteza. Ele foi esperto. Quando o patrão dele disse que ia mandar ele embora, porque ele não estava exercendo bem o trabalho dele, aí veio a esperteza. Ele pensou, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu estou aqui com um cargo muito bom de administrador. Vou ser mandado embora, o que é que eu vou fazer? Olha, é isso aqui que é o elogio de Jesus. Ele começa a imaginar, o que vou fazer? Aí ele diz, para cavar não tenho forças, ou seja, trabalho pesado ele não ia fazer, não. Ainda mais que ele era administrador, ele diz, mendigar, eu tenho vergonha. Ficar na rua pedindo esmola? Jamais. Aí, agora a esperteza dele, tá vendo? Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. E aí o resto do evangelho, ele vai chamando um, vai chamando outro, e aqueles que estavam com dívida altas, ele diminuiu e tal, para que as pessoas pudessem, no momento em que ele fosse mandado embora, essas pessoas pudessem ajudá-lo. Tá vendo a esperteza dele? E aí Jesus dá uma na nossa cabeça. Aí no final Jesus diz assim, e o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, agora veja o que Jesus fala. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Estão entendendo, meus irmãos? Que coisa! Meu rosto se cora de vergonha. Porque era para nosso Senhor elogiar a todos nós que somos batizados, nós que somos de Jesus, nós que somos católicos. Era para Jesus dizer assim, os filhos da luz, os seguidores, os meus seguidores, eles são mais espertos do que os que estão nas trevas. Não, ele falou o contrário. Os que estão nas trevas são mais espertos. Porque eles fazem de tudo para viver neste mundo. Eles fazem de tudo para viver os prazeres que o mundo oferece. Eles fazem de tudo. E às vezes nós, que deveríamos nos utilizar, se utilizar do tempo que Deus nos dá para a nossa salvação, nós vamos perdendo tempo. Aí não tem a esperteza de se utilizar de tudo que Deus nos dá para nos salvar. Eu vou falar melhor para você entender. Deus nos deu a Eucaristia.
Deus nos deu a Santa Missa. Deus nos deu as orações. Deus nos deu o catecismo da Igreja Católica para que nós pudéssemos estudar a doutrina e entendermos melhor as coisas. Deus nos deu os sacramentos. Deus nos deu os mandamentos. Deus nos deu tudo que foi necessário, nos deu uma igreja para que nós pudéssemos nos usufruir de tudo isso para sermos santos. E nós, dominados pela preguiça, nos deixando levar pelo mundo, nos deixando levar pelas pessoas que não querem saber de Deus, abandonamos todas essas coisas que nos levam para o céu e vamos debandando para o outro lado. Vocês estão entendendo? Me desculpe eu dizer com essas palavras, mas é para você entender. E eu também estou incluído. Meus irmãos, nós somos burros. Você entendeu? Nós somos burros. Nós queremos ir para o céu, mas nós não nos confessamos. Quantas pessoas que anos e anos sem a confissão, pensando que vão entrar no céu sem se confessar? A Sagrada Escritura está aí para nós lermos, conhecermos melhor o Deus que nós amamos e nós não lemos a Sagrada Escritura. A vida dos santos estão aí porque a vida dos santos é uma expressão da vivência do Evangelho por parte de homens e mulheres que hoje estão no céu e atingiram o grau de santidade. Nós não lemos a vida dos santos. É mais fácil ficar lendo romances, é mais fácil ir atrás de pornografia, é mais fácil ler livros que não falam de Deus, é mais fácil buscar os filósofos ateus do que buscar um Santo Agostinho, um Santo Inácio de Antioquia, em vez de buscarmos o santo de hoje, né? Conhecer o São Leão Magno, o Papa e doutor da Igreja. Não, nós vamos atrás das coisas do mundo. E o mundo está oferecendo e se utiliza de todas as formas para tirar o católico do catolicismo. E aí, meus irmãos, porque nós não usamos da esperteza das coisas que Deus nos dá, nós nos perdemos. Nos perdemos. Não nos salvamos. Estou entendendo porque que os filhos das trevas são mais espertos? Eles lutam, eles fazem de tudo, eles estão dizendo o quê? Sabe como é que eles dizem? Os filhos das trevas, aqueles que não estão aí, não querem saber de Deus, eles dizem assim: olha, como depois não tem mais nada depois da morte, então vamos aproveitar enquanto é tempo. Então, o que é que eles estão fazendo? Uma vez que eles sabem que um dia eles vão morrer, eles estão desfrutando das coisas que Satanás oferece como se fossem coisas boas. Entendeu? Eles estão aí, ó, eles estão curtindo a vida. Eles até olham para nós católicos e dizem assim: vocês aqui são bobos, não estão aproveitando, porque depois não vai ter mais nada não, não é assim que eles dizem? Então eles estão aproveitando. E nós, que cremos na ressurreição da carne, nós que sabemos que um dia Jesus vai voltar, nós que sabemos que um dia nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, como diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós iremos prestar contas diante de Deus de tudo que nós fizemos neste corpo.
Nós que sabemos que existe o céu, o inferno e o purgatório, e nós precisamos lutar e pedir a graça de Deus para que nós possamos conquistar a vida eterna, nós estamos como bobos entrando na onda dos outros e dizendo, não, no final todo mundo vai se salvar. Olha, não acredite nisso não, viu? Isso aqui são mensagens subliminares que vêm do inferno. O diabo é que fica mandando essas mensagens, dizendo que todo mundo vai para o céu. Aí ele fala da misericórdia de Deus, que realmente Deus é misericordioso, mas ele não fala da justiça divina. Ele não fala que ele foi condenado. Você está entendendo? E nós somos ludibriados pelos filhos das trevas e nos deixamos levar e não lutamos pela santidade tão necessária. Não refletimos o que Jesus disse, que ali haverá choro e ranger de dentes, que Jesus fala da geena, do fogo da geena, mas Jesus fala também da ressurreição, fala do céu, e que nós precisamos conquistar a vida eterna, como vai dizer São Paulo, quando ele fala para Timóteo. A Sagrada Escritura revela que nós teremos tempos difíceis, tempos de perseguição à igreja, de apostasia. E nós vemos tudo isso, ouvimos tudo isso, e em vez de lutarmos pela nossa santidade, em vez de lutarmos para ganharmos o céu, não, nós vivemos dizendo que nós somos católicos, mas vivendo uma vida de pagão. Então, onde está a nossa esperteza? Uma vez que um dia eu terei que prestar contas a Deus dos meus atos, uma vez que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, uma vez que eu preciso participar bem do sacrifício da missa todos os domingos e eu não posso faltar. Desculpa, há uma vez que eu tenho que viver o sacramento do matrimônio, não posso viver junto com outro. Há uma vez que eu preciso viver a santidade necessária. Há uma vez que eu preciso viver a honestidade. Há uma vez que eu não posso viver na corrupção. Há uma vez que eu preciso me amar como Deus me criou. Se Deus me criou homem, eu sou homem, ou você que foi criada mulher, é mulher. Então aí vai mudando tudo e vai vivendo desse modo. E não tem aquela esperteza de dizer assim, eu preciso conquistar a vida eterna. Essa é a esperteza. E o que é que eu preciso fazer? Lembremos que o administrador fez isso, né? Aí eu vou ser mandado embora. E o que é que eu devo fazer? Então, meus irmãos, essa é a pergunta essencial para a minha vida e para a sua. O que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Você se lembra do que aquele jovem rico, ele fez essa pergunta para Jesus? Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse, cumpra os mandamentos. Você tem cumprido os mandamentos? Você tem realmente levado uma vida santa? Ou você está perdendo tempo? Meus irmãos, nós não podemos perder mais tempo. A nossa vida, ela é curta. E por ela ser curta, não vamos fazer como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo estão dizendo, a vida é curta, então eles estão numa vida desregrada, não querem saber de Deus e tudo mais. Mas como nós sabemos de tudo, sabemos da verdade, e se a vida é curta, então, se a vida é curta, vamos ser santos. Veja a vida curta de São Domingos Sávio, e conquistou, morreu ainda praticamente um adolescente. A Santa Teresinha, com 24 anos, ela aproveitou o tempo para se santificar e se santificou. Teve outros que morreram com uma idade mais longa, mas não é longa,
como Santo Afonso Maria de Ligório, morreu com quase 90 anos, mas aproveitaram o tempo. Você tem aproveitado o tempo? O que você tem feito do tempo que Deus te deu? E eu vou dizer uma coisa, o tempo está acabando para mim e para você. Você entendeu? E se o tempo está acabando para mim e para você, o que você tem feito do seu tempo? Padre José Augusto, o que você tem feito do seu tempo? Então vamos ser espertos. A primeira coisa que nós vamos pedir a Deus é isso, a nossa salvação. Peça todo dia a Deus a sua salvação. Seja esperto. Peça a Deus a graça da santidade. E peça a Deus a graça de jamais cair em pecado mortal. E se cair em pecado mortal, já procura o padre para confessar. Não vai deixando para depois, não. Peçamos a Deus a graça, sejamos espertos de morrermos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Não percamos mais tempo.